Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Português em Foco. Eu sou Eliane Vieira. Este é o curso de exercícios CESP-UNB. Hoje nós vamos falar sobre tipologia do sujeito, transitividade verbal, complementos verbais e também falar sobre a preposição. O mais importante é o seguinte: como a banca CESP-UNB cobra esse conhecimento acerca de sintaxe? Como é que funciona as questões elaboradas pela banca CESP-UNB? Então hoje nós vamos corrigir 15 questões de provas anteriores acerca desses assuntos e é muito importante que você preste bastante atenção à aula. Vamos lá, a primeira questão, ela diz o seguinte, olha, na linha 1, a forma verbal tem está no plural porque concorda com os ganhos. Vamos analisar isto. Ele fala assim, ó, os ganhos de eficiência da indústria brasileira têm uma característica nova. Então, observe que eu tenho um verbo, existe o verbo aqui, o verbo tem, este verbo está flexionado. Como é que eu sei que esse verbo está flexionado? Porque ele tem aqui ó, um acento circunflexo. Então, observe que o verbo ter e também o verbo vir, na terceira pessoa do singular, não apresenta nenhum tipo de acento gráfico. Você fala, ele tem, ele vem. Agora, na terceira pessoa do plural, aí sim, para marcar o plural, há essa acentuação gráfica aqui, ó, o acento circunflexo. Eles têm, eles vêm. Tudo bem? Então, partindo desse princípio, nós temos de observar qual é o sujeito do verbo tem. Se esse sujeito estiver no plural, o verbo tem está empregado corretamente, houve uma flexão correta. Agora, se o sujeito estiver no singular, aí houve incoerência gramatical. Então, vamos analisar. Como é que você faz para analisar o sujeito, achar o sujeito numa frase? Você usa a pergunta que mais o verbo ou quem mais o verbo. Então, observe que se eu falar assim, ó, o que tem uma característica nova? O verbo vai nos responder que é os ganhos de eficiência da indústria brasileira. Isso tudo aqui, olha, funciona como sujeito do verbo tem. Porém, existe um núcleo nesse sujeito. E observe que o núcleo é a palavra mais importante. Então, quando eu pergunto que tem uma característica nova, o verbo responde, os ganhos de eficiência da indústria brasileira. Em relação a este termo aqui, qual a palavra mais importante? Ganhos. Então, observe que aqui nós temos como núcleo do sujeito o nome ganhos. Por isso, o verbo deve estar também no plural, concordando com o núcleo do sujeito. E o comando da questão diz o seguinte, olha, na linha 1, a forma verbal tem está no plural porque concorda com os ganhos. Perfeito, não há problema algum. Por quê? Aqui nós temos o núcleo do sujeito e esse núcleo do sujeito está acompanhado por um artigo definido. Então, a número 1 é uma questão correta, uma questão certa. Então, vamos lá. Vale lembrar, pessoal, que em relação à análise sintática, a banca CESP-UNB, ela cobra questões, nesse caso aqui, foi somente acerca de sujeito e predicado. E também, você observa que se a gente aprofundar um pouquinho mais, também foi cobrado questões morfológicas, porque eu precisaria já de antemão saber que o verbo ter, juntamente com o verbo vir, ele tem essa flexão no plural com a marca do acento circunflexo. Então, as questões acerca de sintaxe, principalmente de sujeito, transitividade, complementos verbais, preposição, que é o tema da nossa aula, elas não estão sozinhas. A banca CESP-UNB não costuma cobrar questões de sujeito só de sujeito. Muito pelo contrário, questões de sujeito também acompanha concordância verbal, também acompanha morfologia em relação ao emprego do verbo. Então, fique atento a isso. Não olhe somente uma única coisinha. Observe o geral, observe o sentido global